Muito boa noite, caro internauta. Hoje estamos ao vivo mais uma vez aqui na TV Informativo Pedrense, a TV que mais cresce na região. Hoje a gente tem a honra e a alegria de receber uma das melhores e mais reconhecidas figuras lá da cidade do Melbuíque, Pernambuco. A gente está recebendo aqui no nosso estúdio, na TV Informativo Pedrense, o nosso amigo poeta, advogado, escritor, o Manuel Modesto, que hoje traz novidades, que todos os seus livros, sobre sua história, lá da minha querida Buíque. Então, vamos convidar aqui o Manuel Modesto, para dar suas considerações iniciais nessa noite de segunda-feira maravilhosa. Boa noite, poeta. Boa noite, amigo Cledilson Lima. Quero, de antemão, agradecer a esse honroso convite para que eu viesse a esse novo meio de comunicação informativo, interativo, não é? E me sinto lisonjeado em poder mostrar o meu trabalho e falar um pouco de mim. Queria, de antemão, agradecer a todos os telespectadores, aos internautas, não é? Porque estamos numa época evolutiva internetária, e o meu boa noite indistintamente a todos e a todas, e especialmente a você, caro amigo Cledilson Lima. Para começar o nosso programa de hoje, já vi que tem muita coisa guardada aí, por trás desses cabelos brancos. Mas quem é Manuel Modesto? Bem, Manuel Modesto talvez seja um homem simples que veio de uma estirpe também simples, passou por muitas dificuldades na vida, não é? Encontrou muitas pedras rolando pelo caminho, como diria Carlos Drummond de Andrade, naquele seu poema. Então, Manuel Modesto foi uma pessoa que lutou muito, trabalhou muito, estudou também muito para tentar superar muitas coisas na vida, não é? Desde cedo também adquiri o hábito da leitura e de escrever. E Manuel Modesto é isso, um escritor, um advogado, um quê de poeta, um quê de humanismo que vem das próprias cruezas, da própria dureza pelas quais a gente passou na vida. Então, Manuel Modesto é esse homem forjado na luta e que ainda, apesar de estar nessa fase de vida, ainda tenho forças suficientes para continuar nessa luta até quando o tempo assim me permitir. Porque sempre tenho dito que a vida, desde o seu nascedouro até o seu término, é um mistério insondável a nos envolver. Como nasceu a vontade para a advocacia? Olha, a advocacia não estava nos meus planos quando prestei o primeiro vestibular em 78. Eu morava nessa época no Recife, trabalhava no Banco do Estado de Pernambuco, Bandep, onde cheguei a trabalhar até na agência da Pedra algumas semanas, mas fiz inicialmente vestibular para engenharia na Universidade Federal de Pernambuco. Cheguei a cursar por 3 anos. Como já era casado e precisava ganhar mais, ter um cargo melhor no banco, me submeti a um concurso interno, passei
assumi, voltei para o interior, me desliguei da universidade, né? Fiquei 5 anos sem estudar, e como era uma pessoa muito ligada à política, ao social, ao ver, digamos, tantas pessoas sem vez e sem voz e sem ninguém para defender, resolvi em 85 fazer novo vestibular para Direito. Cheguei a me formar em 90, e de 90 para cá, né, principalmente quando fui demitido, junto com mais de 2.000 famílias do Bandep, em 91, já formado em Direito, foi a minha tábua de salvação para manter a mim e a minha família. Então, o Direito, para mim, realmente foi uma grande frente de luta para fazer o bom combate em favor daquelas pessoas que precisavam de uma voz e não tinham. Estamos ao vivo aqui na TV Informativo Pedrense, queremos agradecer você, internauta, que está entrando agora. Estamos batendo papo com o Manuel Modesto, lá na cidade de Buíque, que fala hoje, abre aqui o seu coração para fortes emoções daqui a pouquinho. Vamos falar um pouco sobre o ABLA. O que é o ABLA? Não é o ABLA, né? É a ABLA, Academia Buiquense de Letras e das Artes. ABLA, que por sinal tem uma ABLA também em Belo Jardim, não é? Mas eu não tinha conhecimento. Mas isso realmente também é uma coisa positiva, porque uma academia foi um sonho que eu sempre alimentei com a finalidade da gente agregar pessoas de nossa terra, de Buíque, da região, agregar pessoas para justamente motivá-las pelo interesse da cultura, fortalecendo todos os segmentos das letras e das artes. E foi pensando dessa forma que, primeiramente, pensei em fundar uma espécie de associatividade cultural. E depois pensei, por que não fundar uma academia de letras e das artes em Buíque? E assim reuni um grupo de pessoas ligadas às letras e às artes, e no dia 23 de outubro de 2014, na Câmara de Vereadores de Buíque, fundamos a Academia Buiquense de Letras e das Artes. Agora, fundar não foi a coisa mais difícil. O mais difícil é manter uma instituição dessa natureza, de iniciativa privada, embora já considerada de interesse público através de lei municipal, ainda assim não despertou o interesse do poder público, tampouco da iniciativa privada, para justamente nos ajudar naqueles projetos que desde 2015, porque nós fundamos a academia já no final do ano de 2014, em 2015 lançamos um projeto muito bom e de muita amplitude para toda a população buiquense, Cultura na Feira e nos bairros, aonde a gente procuraria ou procurava interagir a poesia, as letras, a literatura, aos bairros e até mesmo na Feira Livre, onde fizemos grandes apresentações. Depois, no ano subsequente, lançamos o Balaio da Cultura, que era também no mesmo sentido. E em 2018, chegamos a lançar o Recital Livre, onde buscávamos recitar poesias
cordel, literatura de cordel, leitura em prosa, e ali se abria o espaço para qualquer pessoa, pessoa interessada na cultura que quisesse mostrar, né, a sua arte. Então, a nossa intenção em fundar a Academia Buiquense de Letras e das Artes, ABLA, era mais no sentido de fortalecer a nossa cultura e despertar o interesse dos jovens, dos mais velhos mesmo, para esse grande segmento que liberta as pessoas. Porque a gente só vai ter um povo liberto, na realidade, quando a gente tiver conhecimento, e só com conhecimento nós teremos verdadeiramente a nossa real liberdade. Bom, pessoal, quarta-feira agora é a vez de Miriam Briano, lá da cidade de Buíque, foi secretária, vice-prefeita, e vai estar aqui batendo um papo falando sobre o cenário político lá da cidade de Buíque. Miriam Briano, próxima quarta-feira agora, vai estar batendo um papo com a gente. Uma sociedade participativa começa pela educação. E, por falar em educação, vamos falar da escola João Francisco Bezerra, lá em Venturosa. O gestor, nosso amigo, doutor João Henrique Zacarias. Doutor James Pacheco Neto, funcionando de segunda a sexta, das 8 ao meio-dia, das 14 às 18 horas. Doutor James Pacheco, lá na cidade de Arco Verde. Mielson da Água, vendas de água de domingo a domingo, ligou, chegou, Disque Água, 9132 4000 ou 9113 1311, nosso amigo Mielson da Água. Vamos dar uma passeadazinha aqui na internet, muita gente assistindo a gente, aqui pro nosso aplicativo. O Francisco Carlos, grande advogado, poeta, escritor e amigo Manuel Modesto. O Francisco Carlos, secretário lá em Tupanatinga, está assistindo a gente. O Cícero Tadeu Soares, TV Informativo Pedrense, excelente programa. Leonice Gomes está assistindo. O Francis Airon, a Gilene Vieira, a Mália Campelo, o Leonardo Silva, tem um blog muito famoso lá em Buíque, está assistindo a gente aqui. Maria do Socorro, a Sônia Melo, a Eliane Diniz, Ieda Tenório Galindo, Josivânia, Genileide, Valdeane, também está assistindo, Jackson Arcanjo, o poeta Inaldo está assistindo a gente, Manuel Modesto com sua equipe, faz um bom trabalho pela parte da arte de Buíque. Um abraço a Cledilson e Manuel Modesto, aqui um abraço de Inaldo, poeta. Retribuo também um abraço ao nobre colega escritor. Mas voltando aqui à nossa palestra, mais uma pergunta aqui. Quantos livros tem publicado o nobre Manuel Modesto? Bem, camarada Cledilson, até agora eu consegui publicar 5 livros, não é? Se você me permitir, eu posso apresentar cada um deles. Fica à vontade, poeta. Bem, o primeiro foi esse aqui, Modesto à Parte. Esse livro é uma reunião de crônicas que eu escrevi desde final da década de 70, uma parte, início da década de 70, e outras de 90, aliás, de antes de 90, porque o livro foi publicado em 88. Então, eu escrevia para diversos jornais da região, como Nova Era, jornal de Arco Verde, que ainda escrevo há mais de 3 décadas, para o jornal de Arco Verde, do amigo Enaldo Cândido, né? Escrevi para o Notícias de Pesqueira, o Nova Era também de Pesqueira, fundei o jornal A Voz de Buíque, no final da década de 80 para a de 90. Então, esse livro é uma reunião de diversas crônicas que fala de diversos temas políticos e sociais que escrevi. A máquina de escrever não existia nem
computador nessa época. Escrevia à mão e depois passava para a máquina de escrever. Então, esse livro foi publicado em 88, na cidade de Pesqueira, modesto à parte. O segundo livro, No Amor e na Política, muita safadagem há, né? O safadagem aí é intencional, porque é aspado. Esse livro é um romance que me foi inspirado pelas práticas políticas que realmente se comete reiteradamente aqui mesmo em nossa região. E tinha um político vizinho de nossa cidade, que também cheguei a trabalhar com ele como procurador, em que nas campanhas dele ele costumava dizer com o adversário: aquele fulano de tal, rato branco, cheio de safadagem. Aí aquilo me inspirou. Poxa vida, olha aí, no amor e na política muita safadagem há. Aí escrevi esse romance, né, que foi publicado em 2005, né? Quer dizer, 17 anos depois do primeiro. Aí, logo depois, em 2013, cheguei a publicar uma tese jurídica, né, em constitucionalidade latente do STF na questão do casamento homoafetivo. Aí é uma tese jurídica. Nada tenho a ver com a relação ou as relações humanas e sociais. Não sou contra, nem tenho preconceito contra absolutamente nada. Mas aqui se trata apenas de uma tese jurídica. Então, esse foi o meu terceiro livro. Aí vem o quarto livro e o primeiro de poesias, Chamas Torrenciais de Minha Alma, que reuni aqui nesse livro 52 poesias, algumas delas também escritas ainda no final da década de 70 para início da década de 80. Mas esse livro é um livro para quem gosta e ama a poesia, é um livro que vai embevecer e entrar no coração e da alma de muitas pessoas. Por isso mesmo, chamas torrenciais de minha alma, que na verdade, cada poesia é uma história, e cada poesia reflete o momento em que o poeta, o escritor, realmente sente dentro de si, vive e externa através de versos, através da palavra, e faz nascer aquela poesia ou o verso, que na realidade é uma história. E veio, por último, que na realidade eu não vou parar somente nesse, o meu quinto livro, que intitulei Catador de Ilusões, que é um livro onde reuni causos, crônicas e contos. E desses contos, tem um deles, que intitulei de O Catador de Ilusões, que dá título ao livro. Nesse livro, reuni 66 temas diversificados, temas dos mais variados possíveis, mas são temas que falam da vida, do amor, da morte e de todo e qualquer assunto que chegue, digamos, a tocar a própria humanidade ou a universalidade do ser humano. É um livro também que eu tenho, assim, um grande sentimento, porque tem muita coisa de mim mesmo também. Ou seja,
tudo que você escreve na vida, sempre surge alguma coisa que vem do seu eu ontológico e você externa através de palavras. E tenho também, evidentemente, mais que já está praticamente diagramado e formatado, já levei a apreciação da Companhia Editora de Pernambuco, CEP, agora para ver se o Conselho Editorial vai ter a condição de publicar por conta própria. Eu me ousei a fazer esse papel e colocar o livro à apreciação da editora, porque esses anteriores, todos eles, foram bancados pelo meu próprio bolso, porque, na realidade, escrever para quem não tem um nome projetado é muito difícil. E isso não sou somente eu. Você pode, eu dou como exemplo, um grande conterrâneo meu, um escritor de um naipe fora de série, né? O nosso amigo, já falecido, saudoso, Cio Galindo, que chegou a publicar 12 livros, e por acaso, apesar de ter nascido em Buíque, eu cheguei a conhecê-lo de verdade no encontro que eu tive quando estava trabalhando o meu primeiro livro lá na CEP. E a partir daí a gente começou a ter uma ligação mais estreita por sermos de Buíque e termos o mesmo cordão umbilical ligado àquela terra. E, na realidade, nós que moramos em Buíque, a gente, quando se trata de Pedra, Tupanatinga, não é? A gente se pode dizer que, na verdade, somos irmãos, como também de Arco Verde, porque Buíque, na realidade, chegava até aquele riacho que chamam Riacho do Mel. Ali, antigamente, era a divisa de Buíque com Arco Verde, só para você ter uma ideia do tamanho de Buíque, que chegava até fazer divisa com Alagoas. Era isso. Qual foi o sonho que Manuel Modesto ainda não realizou? O sonho que eu não realizei, não consegui realizar, seria realmente ter meu trabalho reconhecido, ser reconhecido como escritor. Seria um sonho impossível ter o meu filho, que se foi recentemente de volta, tê-lo conversando comigo, coisa que não poderei ter mais. E isso me dói o coração. Manuel Modesto já foi candidato a vereador em Buíque. Foi um sonho ou ainda pensa em ser candidato? Não, eu sonhava, eu fui candidato em 92 e fui candidato nessas últimas eleições também. Eu sempre alimentei o sonho da boa política, certo? Desde quando fui candidato, ainda mais jovem, ou jovem, né, em 92, eu sonhava em tentar modificar as práticas políticas nocivas que eu percebia e vivia aquilo, né, diante de mim. Então, indignado, imaginava eu em me candidatando e sendo eleito, pudesse contribuir de alguma forma com a política de minha terra e de minha região. Mas, infelizmente, não consegui lograr êxito naquela época. Até porque tinha um juiz, naquele tempo, que só ganhava política onde ele colocasse a mão. Onde ele não colocasse a mão, ninguém ganhava política de jeito nenhum. E esse é um fato público e notório e que todos disso têm conhecimento. Agora, nessa última política, também fui candidato. Mais uma vez, não deu em absolutamente nada. Tinha o sonho também de fazer uma política diferente,
ser combativo e mostrar o diferencial da política. Mas esse intento definhou. Não cheguei a ganhar e sequer tive os votos que esperava, porque não tinha e não tenho dinheiro para gastar. E se tivesse também, não iria comprar o voto de ninguém, porque, no meu entender, eleição comprada, não existe legitimidade no exercício do mandato. É essa a minha forma de pensar. E, politicamente, para concorrer a mais um mandato, não tenho mais pretensão alguma. Agora, da política, só vou deixar quando fechar ou dormitar o sono derradeiro. Queremos convidar você, internauta, próximo dia 31, quarta-feira, teremos a sexta noite da Poesia da Pedra. Geraldo Amâncio, Valdir Teles, estará cantando para a gente na sexta noite da Poesia, homenagem a Antônio Quincó. E você é o nosso convidado especial para estar marcando presença nessa noite de muitas emoções. Começamos falando em política, vamos continuar na política. Me diga aí a avaliação do governo Bolsonaro, Paulo Câmara e Lula. Bem, eu sempre fui lulista, votei em Lula as 3 vezes que ele foi derrotado e continuei votando em Lula as 2 vezes em que ele foi eleito. É claro que tenho grande admiração por Lula. Eu, na minha concepção, foi um dos maiores presidentes que este país já teve. Foi o único presidente que conseguiu projetar o nosso país de forma positiva no exterior. Lula fez uma política, evidentemente, que privilegiou determinadas classes mais abastadas, mas também olhou para a classe dos menos favorecidos. Disso ninguém pode ter a menor dúvida. Não que tenha realmente resolvido todos os problemas de nosso país, porque, afinal de contas, esses problemas vêm desde 1500, desde a colonização portuguesa. E não é um presidente que tira um mandato de somente 8 anos que vai resolver um problema praticamente de 5 ou quase 6 séculos passados. Agora, falando de Bolsonaro, na realidade, Bolsonaro é um governante que foi eleito por um acidente de percurso, porque, historicamente, na verdade, Bolsonaro nem sequer tem uma história de vida. Foi deputado por 30 anos, quase 30 anos, nunca apresentou um projeto que fosse viável e benéfico para a população. Também, quando serviu ao Exército, foi expulso por indisciplina, não é? Foi aposentado porque essas corporações, geralmente, ao invés de castigar o indivíduo colocando no olho da rua, fazem alguma espécie de arrumadinho para aposentar um indivíduo. E isso acontece também na magistratura, com juízes ou magistrados desonestos. Ao invés de ser exonerados ou demitidos de seus cargos, eles são compulsoriamente aposentados, ganhando os seus soldos, e às vezes nem sequer chegam a ser presos ou pagam pelos crimes que cometeram. É isso que acontece. Aí você falou de Paulo Câmara. Paulo Câmara. Bem, Paulo Câmara era um poste sem luz, que na realidade foi eleito por Eduardo Campos, que na realidade, se vivo fosse, quem sabe, talvez estivesse preso, não é? Porque eu nunca vi
no estado de Pernambuco, né, um governante chegar a ter o domínio de quase 99% dos municípios. E Eduardo Campos teve tanto isso que elegeu um poste, como, apesar de ter falecido, mas já tinha praticamente equilibrado a disputa eleitoral. Paulo Câmara se elegeu, assim como ele elegeu o Geraldo também no Recife, que ninguém conhecia. Mas, na realidade, Paulo Câmara, por ser mais técnico, eu acho que, na verdade, ele não foi um dos melhores governos que Pernambuco já teve. Mas também, aqui no Estado, a gente não viu pagamentos de servidores atrasados. Agora, os salários são baixos, porque o Maranhão hoje tem um piso salarial para professores de mais de R$5.000. E o nosso aqui está lá embaixo. Então, Paulo Câmara foi aquela pessoa que, apesar de ter sido reeleito governador de Pernambuco, foi praticamente eleito na sombra de Eduardo Campos. Nada mais que isso. Estamos ao vivo aqui na TV Informativo Pedrense. Queremos abraçar todos os internautas que nos assistem nessa noite maravilhosa, chuvosa, fria, mas aqui com esse papo descontraído e gostoso. Que pena que estamos caminhando para o término da nossa programação. Temos aqui mais 2, 3 perguntas para o nosso entrevistado de hoje. Qual a sua avaliação, Manuel, do governo Arquimedes Guedes Valença? Bem, quando Arquimedes assumiu no dia 1 de janeiro de 2017, digo isso porque também fiz parte do governo anterior e por fazer parte, ter feito parte do governo interior, sei bem o que ocorria e o destroço, o desarranjo que ele fez de Buíque e deixou Buíque naquele clamor para o seu sucessor. Então, Arquimedes, em 1 de janeiro de 2017, pegou o município completamente destroçado, em verdadeiro estado de terra arrasada. Esta é a verdade. E com obras, ou esqueletos de obras, todas elas praticamente irregulares. Então, isso justamente prejudicou a continuidade administrativa do município, deixando atado o atual prefeito de tal sorte que praticamente, apesar de toda boa vontade que ele tem para com o município de Buíque, mas tem muita preocupação com as questões sociais, né? Os problemas da zona rural, ele sempre está buscando resolver da melhor maneira possível, e algumas obras, como o asfaltamento do centro, a reforma da Casa de Saúde, senador Antônio Farias, entre outras, são realidades que, na certa, vão ser resolvidas. Então, quando a gente realmente tem que atravessar um mar, quando esse mar está revolto, então fica difícil você controlar o barco. E é isso que aconteceu em Buíque. Mas eu acredito, com a serenidade, o tino administrativo e o equilíbrio do prefeito Arquimedes Valença, que Buíque vai realmente entrar nos eixos. É dessa forma que vejo a administração do atual prefeito Arquimedes Valença.
Estamos ao vivo aqui na TV Informativo Pedrense, caminhando para o término da nossa programação, mas abraçar aqui a Valilac, produtos de qualidade em sua mesa. Venha conhecer nossos produtos, sinônimo de qualidade é a Valilac. A gente quer, de uma forma carinhosa, tem mais uma pergunta, mas agradecer desde já ao poeta e escritor Manuel Modesto por ter aceito o nosso convite, está aqui participando com a gente desse bate-papo gostoso, que é muito importante para a cidade de Buíque, que está assistindo nesse momento, essa grande figura aqui, o nobre Manuel Modesto, que traz um vasto conhecimento aqui da sua história, na política, na poesia, e isso para Buíque ganha. Então a gente quer agradecer ao pessoal de Buíque, que está nos assistindo nessa noite. Então a gente quer agradecer Buíque, Arco Verde, Pesqueira, Venturosa, Pedra, sempre nos dando audiência. Mas ainda falando em política, cenário de 2020, Jonas Camelo, Miriam, Sérgio, Modésio, Blesma, Dr. Dilson, como é que fica? Fica ou não fica, ou Arquimedes ainda permanece? Bem, eu acredito que Arquimedes, com toda certeza, será candidato mais uma vez à reeleição e com muita substância, com muita possibilidade de obter êxito, porque, na realidade, ele é um político de 4 mandatos, né? É prefeito atual pela 4ª vez em Buíque, né? Fato inédito para todos esses prefeitos que o nobre amigo citou, e poderá, com boas chances, com boas possibilidades, a vir se tornar a prefeito de Buíque pela 5ª vez. Isso porque, na realidade, Arquimedes é um sujeito que sempre está presente junto com o povo de Buíque, nunca deixa o povo realmente na mão, sempre está buscando servir aos mais carentes e necessitados, e isso é uma realidade que o povo se apega muito. O povo vê com bons olhos realmente a conduta de um político da grandeza de um Arquimedes Valença. Tá aí, gente, final de programa. A gente quer agradecer ao nobre amigo Manuel Modesto por estar aqui batendo papo com a gente, sair do conforto do seu lar para estar aqui trazendo informações, a história da poesia, o seu cotidiano. A gente quer agradecer de uma forma carinhosa a ele, a toda a família que esteve aqui com a gente, está aqui com a gente, e a gente deixa aqui os microfones abertos para as considerações finais do nosso poeta, advogado, amigo e procurador da cidade do Buíque. Seja bem-vindo, muito obrigado, e as suas considerações finais. Bom, antes de ser procurador do município de Buíque, eu fui procurador do município de Tupanatinga por uma média de 13 anos, em 2 mandatos de Manuel Roque e 1 mandato e meio, mais ou menos, ou mais um pouco, de Manuel Tomé. Sempre busquei fazer o meu trabalho dentro da ética, da retidão, dentro daquilo que manda a Constituição Federal, artigo 37, e seus princípios que regem toda e qualquer administração pública. Então, nessas considerações finais, gostaria de acrescentar que esse meu livro, que já está pronto, é um romance de 420 páginas e que eu acredito também é um título um tanto quanto polêmico, mas será uma leitura também agradável. E gostaria de agradecer ao seu convite, dileto amigo Cledilson Lima, né? E a todos os internautas, a todas as pessoas
que estão nos vendo neste mundo internetário, né? Que na realidade não tem limite, né? A internet não tem limites. Tanto é que ora pode ser um bem, ora pode ser um mal. Mas hoje, internet talvez seja um mal necessário, porque ninguém vive sem essa modernidade do mundo atual. Então, meus sinceros agradecimentos a todos e a todas. Me desculpem se cheguei a dizer o que talvez alguém não gostaria de ouvir, mas na realidade eu procurei mostrar o que realmente sou, como sou e o que eu penso. E não é a essa altura do campeonato que vou mudar a minha linha de agir e de pensar de forma alguma, porque a gente tem que ser como aquela semente que vem de algo bom e tem que terminar, florescer, dar seus frutos e murchar também de uma boa forma para o seu sono derradeiro. Uma boa noite e minhas sinceras saudações a todos e a todas, amigos e amigas, e todos os segmentos sociais dessa região e deste mundo afora de quem estiver nos assistindo. Lembramos que, enquanto o Poeta se organiza dos livros, a gente quer convidar vocês para a próxima quarta-feira. Quarta-feira agora vai ser Miriam Briano. Ela foi secretária e vice-prefeita lá da cidade de Buí, que vai estar com a gente aqui, nos concedendo uma entrevista. E, claro, você é o nosso convidado especial. Sim, uma coisa que também deixei, não é, porque eu trouxe aqui 2 livros para presentear o nobre amigo Cledilson Lima. E aqui vou passar para as mãos dele o meu livro de poesias, 4º livro e 1º de poesias, Chamas Torrenciais de Minha Alma, e também, por que não, o 5º livro, Catador de Ilusões, que também passo às mãos do nobre amigo, esperando que ele faça uma boa leitura e se sinta, né? Sinta as dores e os amores, desilusões e ilusões, na leitura desses 2 livros que para mim são 2 pérolas preciosas, sem deixar de lado os demais que já publiquei. Está aqui, poeta, eu quero agradecer pela presença e vou guardar, pode ter certeza que vou guardar aqui esses 2 livros com muita maestria, vou lê-los com certeza. E muito obrigado mais uma vez pela presença, você e sua família, está aqui participando com a gente. Vou guardar esses 2 livros aqui com muito carinho. Já tem um de Inaldo, já tem um de outros poetas que passaram por aqui. E esse aqui vou guardar com muito carinho. Por ser só um, não, por ser 2. E queria também só mandar um abraço a meus filhos, Elderson, Patrícia Manuela, Milton Neto, meus netos, minhas netas, e fazer uma homenagem a meu filho Emerson Modesto, que recentemente se foi de uma forma trágica, e isso para mim foi a maior dor de minha vida. Podem crer, não existe dor maior do que perder um filho como eu cheguei a perder. Então ofereço esse programa, essa minha conversa com o amigo Cledilson, ao meu filho Emerson Modesto, que me deixou muita dor no coração e eternas saudades. Tá aí, pessoal, com essa mensagem do pai, poeta e amigo, a gente quer colocar um ponto final na nossa programação. Prometemos voltar na próxima quarta-feira, se assim o Criador nos permitir. Porque quem anda com Deus, claro, não tem medo de assombração. Boa noite a todos e até quarta.